noite a todos. Pode se assentar. Quero que você fique bem à vontade. Abre o seu coração nessa noite. Deixa eu orar só mais uma vez. Senhor, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Deus, e pedir para que Teu Espírito Santo, que é aquele que habita em nós, meu Pai, venha nos trazer a convicção, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Deus, nós somos carentes da Tua presença, Senhor, necessitamos da Tua salvação. Por isso viemos aqui. Tua palavra diz, Pai, que todos somos pecadores. E se existe alguém que diz que não é, Senhor, está mentindo e nega a Tua palavra. Deus, e nós queremos escutar a Tua palavra porque sabemos que nela, Senhor, existe a salvação e a libertação para os nossos pecados. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo de Deus, ministra em nós a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Fique à vontade, se acomode aí no seu lugar para escutar a palavra de Deus. Queria dar boa noite a todos que estão nos visitando. E eu queria falar um pouco a respeito, na noite de hoje, a respeito de algo que venha falar com você, venha tocar no seu coração, que você possa sair daqui renovado, cheio de esperança, cheio da palavra de Deus. A palavra de Deus tem nos trazer esperança. Ela tem que falar conosco de forma que a gente possa ver no horizonte vida. Quem sabe você que chegou aqui nessa noite tem visto no horizonte nuvens negras. Quem sabe você tem visto tristeza. Quem sabe você tem visto desgosto, amargura. Mas é o local certo esse para você estar na noite de hoje, porque aqui você vai estar diante da palavra de Deus. E a palavra de Deus, muito mais do que apenas uma palavra, é Cristo vivo que fala conosco. Amém? Nós precisamos ouvir desta palavra. No curso das nossas vidas, muitas vezes nós nos deparamos com dificuldades. E a vida tem sido assim ao longo dos tempos. Não só dificuldades, mas também de muitas alegrias. Mas nós nos deparamos com algumas dificuldades, e eu lembro sempre de quando eu venho meditar a respeito disso, que nem todas as coisas são impossíveis. Principalmente quando nós estamos diante da presença de Deus, nenhuma delas. É como se o ser humano estivesse numa sala cheia de portas. Quem sabe você já se sentiu assim. Várias portas para serem abertas. Todas elas podem ser abertas. Muitas delas, de repente, você até entrou. De repente, alguns desses caminhos você trilhou, mas viu que ele não levou a lugar nenhum, ou, às vezes, levou você para um lugar muito ruim, lugar de tristeza. E a vida da gente tem se tornado uma sala enorme, cheia de portas. Eu queria falar a respeito disso, porque lá em Apocalipse 3:8, fala a respeito de porta. E diz assim: eu conheço as tuas obras, e eis que tenho diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Parece que aqui, em Apocalipse, a gente escuta algo pertinente, dizendo que existe uma chave. Existe algo que agrada o coração de Deus. Ele nos fala aqui a respeito de que somos fracos. Sabedores disso, que somos fracos, muitas vezes nos entregamos às tristezas da vida. Mas aqui a palavra também, Apocalipse, está nos falando que existe uma chave, e esta chave então é guardar a palavra de Deus e não negar o seu nome. Guardar a palavra de Deus e não negar o seu nome. E Deus está nos dizendo aqui que Ele tem esta porta aberta. Eu quero dizer para você que veio aqui essa noite, existe não só uma porta aberta, mas várias portas podem ser abertas para você.
e da vontade de Deus existe esta intenção. Você pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. O pecado, ele fechou algumas portas na vida de algumas pessoas. Portas que seriam da parte de Deus para abençoar essas pessoas. Mas o Senhor é aquele que tem a chave da morte nas suas mãos. O Senhor é aquele que tem a chave do Hades nas suas mãos. E Ele também tem aberto algumas portas para nós. Em Apocalipse 1:18 diz assim: não temas, eu sou o primeiro e o último. Muitas vezes nós pensamos que não existe mais solução. Só nós estamos passando por tal problema. Que diante desse problema nós não temos nenhuma força para reagir ou para poder sair. Mas o que o Senhor está dizendo aqui é para que a gente não venha temer a estas situações. Porque Deus foi o primeiro. O Senhor Jesus Cristo, na forma de Deus, foi o primeiro e o último. É aquele que vive e que está morto. Ele está falando aqui a respeito de algo que poderia ser chamado a porta que mais aterroriza as pessoas, a porta da morte. Essa porta nos deixa com um grande ponto de interrogação, mesmo diante da salvação que nós temos, porque tememos a morte. E ele está falando aqui que ele esteve morto, mas eis que está vivo. E se ele é o primeiro e é o último, esteve morto e está vivo, há esperança para a sua vida. Há esperança para você. Há esperança para você. Eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. O Senhor Deus tem as chaves da morte e do inferno. Se existe uma porta, e esta porta está pintada de preto, e esta porta aterroriza o ser humano, e se o ser humano tinha dúvidas a respeito da morte, aqui em Apocalipse 1:18, o Senhor está dizendo que Ele tem a chave da vida e da morte. Ele tem a chave que pode abrir a porta da vida. Ele tem a chave também que pode fazer com que você não venha morrer, mas viver eternamente. Eu queria falar, irmãos, para vocês na noite de hoje a respeito de algumas portas que estão abertas diante da sua vida. Tente imaginar aí um grande salão com várias portas. Você está livre para entrar por qualquer caminho, andar para qualquer rumo, mas no seu coração tenho certeza que você quer ir no caminho certo, na direção certa, que você deseja abrir a porta certa. Eu quero dizer para você, quero falar para você a respeito nessa noite de algumas portas. E a primeira porta que eu venho falar para você é a porta da salvação. Não poderia deixar de citar essa porta. Em João 10:9 diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O Senhor aqui está dizendo que Ele é a porta. O Senhor é a porta. Nós necessitamos de entrar por Ele, para que nós tenhamos uma vida plena nele, e que possamos desviar dessas ciladas, né? Possamos desviar destes enganos, destas falsas portas. Portas que levam à morte. Aquele que entra por ela, por esta porta que é Jesus, ele escapa da ira de Deus. Você sabia que existe uma ira? Existe a ira de Deus, a condenação sobre o ser humano. Que ira é esta? É a ira da condenação, da condenação eterna, pelo motivo do pecado. O homem está condenado. Nele existe a essência e o fruto do pecado. E ele estava condenado, longe da presença de Deus, sem nenhuma expectativa de vida. O homem sem Cristo, ele está perdido, condenado. Mas existe uma providência de Deus para a salvação do homem. Existe uma providência de Deus. Em João 3:36 diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho,
não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Crer no Filho de Deus, entrar por esta porta. O Senhor Jesus Cristo é essa porta. Aquele que crê no Filho de Deus, ele recebe o escape. Ele não tem esta ira de Deus sobre a vida dele. Quando se entra por essa porta, queridos irmãos, amados, se recebe um escape. É uma das portas apenas, a porta da salvação. Que escape é esse, pastor, que nós recebemos quando entramos pela porta da salvação? O escape da culpa, das imundícies do pecado. Quem sabe por algumas dessas portas que você entrou, você, até hoje, quando lembra, mesmo tendo retornado a este grande salão, onde você está tendo oportunidades novas de abrir a porta, você tem se lembrado, se sentido culpado pelas imundícies que você passou quando trilhou aquele caminho. Mas esta porta da salvação, ela lhe dá o escape. E ela lhe dá o escape da culpa, da imundície dos seus pecados. Quando você entra pela porta da salvação, você recebe o perdão, a misericórdia e o amor de Deus. Quando você entra pela porta da salvação, você recebe o escape do medo dos homens. Isso é uma coisa que tem prendido e aterrorizado as pessoas. O medo não só do homem, mas o medo da sujeição daquilo que os homens podem fazer. Mas você recebe o escape também do medo dos homens. E recebe também o escape daquilo que te atemoriza. Você recebe o escape também da tirania e do jugo do diabo. Quem sabe, por causa do pecado, o diabo tem acusado. Quem sabe por causa do pecado, o diabo tem colocado um jugo sobre você, lhe acusado, lhe oprimido, lhe deixado entristecido. Saiba de uma coisa, entrando pela porta da salvação, você recebe o escape também da tirania e do jugo do diabo. E a proposta que a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus vem fazer para você nessa noite, entre por essa porta. Entre pela porta da salvação. Essa porta está sendo aberta para você. Mas não só você é merecedor desta porta aberta. Esta porta aberta, ela está aberta para todos. Para todos, irmãos. Mateus 11, do 28 a 30, diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e alcançareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Vinde a mim todos. A porta da salvação, irmãos, está aberta para todos. Está aberto para aquele que está sentado lá na esquina, está aberto para aquela mulher que está se prostituindo agora, para aquele jovem que está no crack. Está aberto para todos. Todas as pessoas, independente de sexo, independente de credo, independente de condição social. Existe uma porta chamada salvação. Ela se abre para você também na noite de hoje. Se você está cansado de ser religioso, se você está cansado de percorrer por todos os caminhos das falsas filosofias humanas, entre por essa porta. Entre por essa porta. O que eu quero dizer, irmãos, quando está cansado de ser religioso? Esta prática que nós temos de vir à igreja, esta prática que nós temos de louvar a Deus, esta prática que nós temos de estar sentado aí, ou de estar pregando aqui, ela pode nos trazer muitos benefícios. E nos traz. Mas também existe uma porta, neste mesmo lugar, que ela é tão parecida quanto, que se chama engano. E faz com que você se acostume tanto com isso, que você não entenda mais nada. Faz com que você seja apenas um religioso. Apenas um religioso. E eu quero dizer para você uma coisa muito séria nessa noite. Nem todo homem que é convicto do pecado
tenha consciência que está perdido. Anote isso aí. Nem todo homem que é convicto do seu pecado tem a consciência que está perdido. Esta consciência, irmãos, de estar perdido, que faz com que o ser humano se entregue à palavra de Deus, que abra o seu coração para receber a palavra de Deus, porque ele necessita de salvação, porque está perdido. Nós necessitamos de entrar por essa porta da salvação, porque nós estamos perdidos. Amém? Cristo é esta porta aberta para os cansados e oprimidos. Se você está cansado, se você se sente oprimido, entristecido, entre por essa porta, pela porta da salvação. Cristo é esta porta. Amém? Existe uma outra porta que se chama a porta da instrução. Na igreja aqui nós temos muito cuidado com isso. Eu sempre converso com a Magali, converso com alguns jovens, alguns líderes dessa igreja, procuro sempre estar trazendo instrução para a igreja. E existe uma porta aberta também, e essa porta se chama instrução. E eu quero falar a respeito da porta da sabedoria, que fala lá em Tiago 1,5. Se, porém, alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. A palavra de Deus aqui, Tiago está falando que se você necessita então dessa sabedoria, você peça a Deus. Peça a sabedoria para ser instruído por Deus. Salomão fez isso e recebeu sabedoria. E teve todas as outras coisas. Foi beneficiado com todas as outras coisas, riqueza, poder e tudo mais. Nós necessitamos de sabedoria. Diz aqui que Deus nos dá e não lhes impropera. Eu já falei sobre isso numa outra pregação. Significa que Deus, quando você pede sabedoria para Ele, Ele lhe dá e não lhe joga isto em rosto. Muitas vezes, por causa que somos falhos, por causa que erramos, nós vamos a uma outra pessoa e pedimos para ela fazer novamente um favor a nós. Mas aquela pessoa, de repente, olhou para você e disse: de novo, eu já não falei isso para ti, eu já não fiz isso para ti, tu veio errar. A palavra de Deus aqui em Tiago está lhe dizendo que quando você entra por esta porta de instrução, e quando você pede sabedoria a Deus, Ele lhe dá e Ele não lhe joga em rosto. Ele sempre está com a mão estendida para lhe dar sabedoria. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Nós necessitamos entrar pela porta da salvação, e nós precisamos também entrar por esta porta que está aberta, que é a porta da instrução. O conhecimento, irmãos, ele pode ser falível, e com certeza ele não é completo, mas o conhecimento do Senhor, de Cristo, ele é divino e ele é completo. Por isso nós devemos entrar, e existe uma porta aberta de sabedoria. Você conhece a verdade? Será que você conhece verdadeiramente? Somente Cristo pode te ensinar e te levar por toda a verdade. Se hoje eu estou aqui falando para vocês, vocês podem saber de algo, que antes de eu subir nesse púlpito, eu pedi a misericórdia de Deus para que o Espírito Santo de Deus viesse ensinar toda a verdade. E eu espero que o Espírito Santo esteja tocando no seu coração, e que Ele traga convicção do pecado, da justiça e do juízo, e que você possa ser instruído em toda a verdade, e que você encontre as portas que são do céu estão abertas para você. Porque neste grande salão da vida existem várias portas, e Deus colocou muitas para que você venha entrar nelas. Amém? Amém. O conhecimento do homem é infalível, mas o de Deus não é falível. Só Cristo pode te levar a toda a verdade. Uma porta para o céu, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo, então, é esta porta aberta para o céu. E nós precisamos de sabedoria e instrução para entender, compreender estas coisas. E usufruir deste caminho, desta porta aberta. O grande problema do mundo
é que, como eu estou falando para vocês, existem muitas portas. Muitas portas. Filosofias, religiões, conceitos, muitas. E nós, muitas vezes, nos encontramos perdidos no meio dessas oportunidades. Por isso, nós temos que ter instrução. Instrução da parte de Deus. Mas essas portas podem ser portas de perdição, portas que se abrem. Provérbios 14:2 diz assim: o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos perversos, este o despreza. Neste caminho da sabedoria, você tem que ser instruído em toda a verdade. E uma das verdades que você precisa saber é que você tem que andar num caminho de retidão. Caminho de retidão. Que caminho de retidão é esse? Onde eu vou buscar esta retidão? Andando na palavra de Deus. Ande na palavra de Deus e ela vai lhe dar o norte da sua vida. Ela lhe levará para o céu. E quando eu falo isso, eu penso que alguém pode estar pensando que quando eu falo que ela vai lhe levar para o céu, parece que eu estou falando a respeito de uma história de criança. Parece que eu estou falando de alguma coisa ilusória, utópica. Mas não é, irmãos. Se você está aqui, é porque o Espírito Santo habita em você e você tem buscado a Deus. E se o Espírito Santo habita em você, eu quero lhe dizer uma coisa. O Espírito Santo veio habitar em você para uma coisa: para que você seja levado para o céu. Sabia disso? Deus se importou a fazer todas as coisas para que nós fôssemos salvos. Por isso. E nós temos que atentar para estas coisas. Em Provérbios 14:12 diz assim: há um caminho que o homem parece direito, mas ao cabo este caminho leva à morte. Há um caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo ele leva à morte. Este é o engano da vida. Nós achamos que existem vários caminhos, e isso é bem comum de se escutar, né? Que todas as religiões levam a Deus. Mas é uma mentira, uma inverdade. Nem todo caminho, nem toda porta leva a Deus. Existe um caminho, e existe uma porta aberta para você. E você precisa de instrução, sabedoria. Peça a Deus. Peça a Deus, medite na palavra de Deus. Faça como os bereanos. Depois que você escutar essa palavra, vá em casa, anote os versículos, as referências, estude a palavra de Deus. Para que você possa receber conhecimento e sabedoria de Deus. Para que você possa andar num caminho de retidão, irmãos. Um caminho de retidão. Nós cristãos temos que dar exemplos. Nós cristãos temos que refletir a imagem de Cristo, que pode usar a sua vida, que usa a minha vida, para que as pessoas possam se entregar a Cristo. E as pessoas, sem tentar para a sabedoria de Deus, têm dado um mau testemunho. Sem saber o caminho da retidão. As pessoas têm vindo, congregado nas igrejas, aceitado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mas não têm se convertido. A ética e a moral inabaláveis. Não move 1 centímetro para um lado nem para o outro. Continuam praticando e fazendo as mesmas coisas. Falta de sabedoria. Não anda em retidão. Acha que seu conceito é o conceito mais certo, que é o correto de se viver. Precisamos de instrução da parte de Deus. Precisamos entrar por esta porta também. Mas aqueles que ouvem as palavras de Cristo e as obedecem, jamais errará o caminho para o céu. Você tem escutado a palavra de Jesus? Amém. Você tem lido e meditado na palavra? Amém. Basta obedecê-la. Obedeça a palavra de Deus. Você não errará o caminho. Não errará o caminho. O Espírito Santo que está dentro de você habitará em você. E quando o Senhor vir buscar os seus,
ele vem buscar um vaso que foi completamente moldado por ele. E ele vem buscar esse vaso, e aquilo que ele vai fazer é olhar para dentro do vaso. Aqueles que contêm o Espírito Santo dentro do vaso serão levados com ele. Simples, irmãos. Mas de que precisa de sabedoria, precisa de uma entrega. Se entrega ao Senhor. Peça sabedoria, porque Ele lhe dará e Ele não lhe impropera. Ele não joga em rosto quando você pede a sabedoria. João 8,12 diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Aquele que segue Jesus, o seguidor do Senhor, ele andará na luz. Ele andará instruído por Deus. E ele, com certeza, andará assim, porque encontrou e entrou pela porta da instrução também. E essa porta está aberta para você. Porta da instrução de Deus. Existe uma outra porta, que é a porta da comunhão. E eu agora não queria falar simplesmente a respeito da comunhão entre os irmãos. Tivemos aqui o chá ontem das mulheres. Lá em casa tivemos a comunhão dos rapazes, né? E foi maravilhoso. Mas eu não quero falar a respeito dessa comunhão aqui, quero falar de outra porta. É a porta da comunhão. Diz lá em Tiago 4:8: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que são de ânimo dobre, limpai o coração. Aqui, esta porta, que é a porta chamada de comunhão, está falando da sua porta de comunhão com Deus. Como tem sido seu relacionamento com Deus? Existem coisas tão simples, irmãos, que estão assim tão longe da prática da igreja nos dias de hoje. Então, são tão simples, mas parece ser, ao mesmo tempo, tão difíceis de serem praticadas. Vou citar uma delas. Como tem sido feita a sua devocional? E parece que para algumas pessoas isso nunca existiu. Não, pastor, existe, mas há uma tremenda falta de tempo. Não existe condições nenhuma de eu me sentar durante a manhã, me acordar mais cedo e orar ou meditar na palavra. No horário do meu almoço, em vez de ser religioso e ficar orando, agradecendo, meditar na palavra. Antes de dormir, meditar na palavra de Deus, entregar a vida a Ele, agradecer pelo dia. Não existe essa prática. Muito poucos fazem essa prática. Muito poucos. Homens de sucesso, homens de poder na presença de Deus, são homens que, com certeza, eu li uma vez uma estatística que diz que oravam meia hora. Meditavam meia hora por dia diante de Deus. Meia hora, irmãos. Grandes homens usados por Deus. Eu fico pensando e fico pedindo: Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Se nós queremos ser usados por Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo que habita em nós, desperte em nós, Senhor, este desejo, esta vontade de meditar na Tua palavra. Eu sei, irmãos, que muitas vezes a prática foi trocada por algo cotidiano. Isso é certo. Nós escutamos música o dia todo, louvamos a Deus, procuramos estar em contato com as coisas de Deus, com os irmãos que compõem a grande família do Senhor, mas eu digo de ter comunhão com Ele. Estar sozinho com Ele. A palavra de Deus diz: fecha-te no seu quarto, fala com teu Pai, e Ele te responderá. Um momento íntimo de você com o Senhor. Eu procuro fazer isso nos casamentos que eu realizo. Eu levo o talite para quem foi casado aí, quem é casado, e eu realizei o casamento. O último foi do Murilo, da Patrícia, né? E essa prática eu procuro fazer em todos. Eu coloco o talite sobre a cabeça dos noivos, né? E falo que aquilo ali representa para o judeu algo muito importante. O judeu, conforme a sua cultura, coloca o talite sobre a sua cabeça e fica orando a Deus. Porque ele entende que aquele talite ali é um lugar fechado, onde ele tem comunhão plena com Deus. Só Ele, Deus. Nada pode distrair, nada vai tirar sua atenção. Ali ele pode meditar e dedica aquele tempo, entrega ao Senhor. Quem sabe você na noite de hoje comece a ter essa vontade, esse desejo
de entrar pela porta da comunhão. Ela está aberta para você, irmão. Está aberta para você. O desejo de Deus é que todos tenhamos comunhão com Ele. Deus quer falar com você. Muitas vezes nós pedimos para que Deus responda, mas nós não temos tempo para parar para escutar. Não é verdade? Quantos pedidos seus será que não está na presença de Deus, pronto para ser respondido, e você não tem tempo para escutar? Você simplesmente quer que seja resolvido. Você não quer escutar a instrução de Deus. Ele quer lhe instruir. Porque existe um bom caminho. E Ele quer lhe colocar neste bom caminho. A porta da comunhão. Apocalipse 30, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aqui o Senhor está falando a respeito de intimidade. Nesta comunhão, Deus está querendo ter intimidade com você. E essa prática da comunhão, ela faz com que nós, aos poucos, estejamos mais dispostos a estar na presença dEle. E Ele nos faz conhecer cada vez mais a pessoa dEle. Porque Ele conhece muito da nossa, mas nós conhecemos pouco da dEle. E Deus quer se revelar para você. Deus quer se revelar para você como amor. Deus quer se revelar na sua vida como misericórdia. Deus quer se revelar na sua vida como um pai presente, como aquele que não te abandona. Como que Ele pode fazer isso se nós não temos tempo para essa comunhão? Eu insisto em dizer para você nessa noite que existe uma porta aberta para você, chamada comunhão. E esta noite, quem sabe, você conseguiu olhar para dentro dela. Quem sabe nessa noite, você vai entrar nessa porta, porta da comunhão. Existe também outra porta, irmãos, que é a quarta porta que eu quero falar na noite de hoje, é a porta de poder. E não é poder para ter a casa própria, nem o carro novo, mas é o poder que Deus nos dá. Cristo nos dá esse poder, e um poder para testemunhar o Evangelho, para sermos testemunhas, em todo tempo, em qualquer ocasião. Esse é o poder, a porta do poder. Mateus 28, 19, diz assim: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Persuasão? Não, uma porta aberta. Poder? Sim, de Deus, para que você pregue as boas novas. E essas boas novas no grego significa algo muito importante. Era uma notícia. Tem poder para isso. Esse é o poder. Paulo dizia que não pregava por persuasão, mas por poder. Sinais e maravilhas. Que poder que Paulo tinha, irmãos? Se colocarmos Paulo hoje diante do púlpito aqui e olharmos ele diante de todas as propostas que as igrejas têm feito, Paulo seria o derrotado. Paulo seria um pobre, aquele que foi apedrejado, sofreu naufrágios, foi aprisionado, foi espancado várias vezes. E Paulo falava que tinha poder de quê? Poder de pregar o evangelho em todas as ocasiões. Pregou o evangelho encarcerado aos guardas de Roma. E aqueles centuriões e os guardas se converteram. Em Roma existia uma igreja de guardas, de homens que estavam ali para escravizar, para maltratar. Que poder é esse? O poder do evangelho dado por Cristo. Esse poder está sobre a sua vida. Esse poder está sobre a sua vida. Abra a sua boca, irmão, e se surpreenda. Comece a conhecer o poder de Deus que está na sua vida. Até quando nós vamos ficar sentados, confortáveis nas igrejas, sem provar do poder de Deus? Sabe o que dá vida para um cristão? É sentir esse poder. É sentir o poder e a alegria de ver as pessoas se entregando a Cristo. É sentir o poder de ver aqueles que rejeitam o Senhor, assim como Paulo fazia. Aqueles que perseguem aqueles que amam o Senhor.
Assim como Paulo fazia. E na hora que Ananias foi lá, ele se converteu a Deus. Ananias estava cheio deste poder. O mesmo poder que estava sobre Ananias está sobre a sua vida. É o poder que Deus tem nos dado. O poder de pregar o Evangelho em toda e qualquer situação, de anunciar as boas novas da salvação. Em Atos 1:8 diz assim: portanto, quando o Espírito de Deus descer sobre vós, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até nos lugares mais distantes. Não existe limite. Não existe limite para o poder de Deus na sua vida. Não existe limite, irmão. Se você for daqui para Berlim, se for daqui para a Rússia, se for daqui para qualquer outro lugar do mundo, o Espírito de Deus vai estar com poder sobre a sua vida. E quando você falar sobre este Evangelho, as pessoas se entregarão ao Senhor. Quero ler para vocês aqui a respeito de avivamento, bem rápido. Tem alguns que eu quero citar para vocês aqui, a respeito de homens que receberam este poder. Se entregaram a esse poder. Fruto de um avivamento a partir de 1730, John Wesley, durante 50 anos, pregou cerca de três sermões por dia, a maior parte ao ar livre, tendo percorrido 175 mil quilômetros a cavalo, pregando 40 mil sermões ao longo de sua vida. Poder. John Wesley andou 175 mil quilômetros, pregou aproximadamente 40 mil sermões, andando a cavalo, ao ar livre. Poder. Fruto de um avivamento em 1784, após ler a biografia do missionário David Bryant, o estudante William Carey foi chamado por Deus para alcançar os indianos. Após uma vida de trabalho, conseguiu traduzir a palavra de Deus por mais de 20 línguas locais. E a sua influência permanece até hoje. Poder de Deus, irmãos. Ele não pediu carro, não pediu casa, não pediu posse, mas se entregou a fazer a vontade de Deus. Poder de Deus. Fruto do avivamento em 1806, Adoniran Johnson teve uma forte experiência com Deus e se propôs a servir a Cristo, indo depois para a Birmânia, onde é encarcerado e perseguido durante décadas, mas deixa naquele país 300 igrejas plantadas e mais de 70 pastores. Hoje, Myanmar, a antiga Birmânia, possui mais de 2 milhões de cristãos. Poder de Deus. Poder de Deus, irmãos. Tem vários outros aqui. Eu quero falar para você uma coisa. Existe uma porta aberta na sua vida chamada poder de Deus. Entre por ela. Entre por ela. Esse homem aqui, a palavra aqui está dizendo que ele era franzino. E outros tantos se achando incapazes. Mas o poder de Deus falou mais alto na vida deles. Incapazes, sim. Mas o poder de Deus, não. O poder de Deus, esta porta está aberta para você. E a última porta que eu queria comentar na noite de hoje é a porta de missões. Você tem um chamado. E esse chamado missionário não é apenas para o líder da igreja, para o líder dos ministérios. Esses chamados são para todos aqueles que se entregam a Cristo. A porta da missão. Se você é servo de Deus, você trabalha na vinha do Senhor. Se você é um servo de Deus, você trabalha na vinha do Senhor. Você tem poder? Você entrou pela porta da salvação? E agora você se entrega como um trabalhador, como um servo fiel, trabalhando na vinha do Senhor. O campo é o mundo. E no mundo, muitos estão morrendo sem ouvir a palavra de Deus. Muitos. Nós não podemos negar
nós não podemos deixar de falar sobre isso e de entrar por esta porta. Romanos 10, 14 e 15 diz assim: mas como é que as pessoas irão pedir se não creem nele? Como poderão crer se não ouviram a mensagem? E como poderão ouvir a mensagem se não for pregada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados os mensageiros? Todos somos mensageiros, irmãos. Todos estamos cheios de poder. Todos nós entramos pela porta da salvação. Todos nós temos esta porta aberta chamada missão. Ide pregar o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar tudo o que eu vos tenho dito, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faça isso. Leve essa pessoa ao batismo. Venha falar conosco. E eu quero lhe dar uma certeza: você estará fazendo a vontade de Deus. E eu quero dizer mais: isso eu entendi já faz algum tempo. Se você fazer isso, eu quero lhe convidar para que você venha batizar essa pessoa, sabia? Você vai entrar nas águas comigo e vai batizar essa pessoa. Porque essa missão não é minha, irmãos, é de todos nós. Essa missão não está separada para alguns cargos dentro da igreja com importância e destaque. É para você. O chamado é para todos nós. Por que você não levou alguém ainda a ser batizado? Aqui você tem a oportunidade de fazer isso e levar essa pessoa até as águas e batizar ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que a palavra está dizendo e nós não vamos negá-la. Amém? Amém. É isso, irmãos. É isso que eu queria que o Espírito Santo falasse com vocês, assim como falou comigo. Existem várias portas. E tem algumas portas que estão abertas para você, que eu citei nessa noite: a porta da salvação, a porta da instrução, a porta da comunhão, a porta do poder de Deus e a porta da missão. Eu queria convidar a igreja para ficar de pé. Vamos orar, fecha os teus olhos. Deixa que o Espírito Santo que está no seu coração fale com você. Você que entrou aqui nessa noite preocupado, você que entrou aqui nessa noite com falta de esperança, entristecido, aterrorizado pelas barbaridades do mundo. Saiba que este mundo é uma grande sala, como eu falei, onde existem várias portas. Nós queremos que as portas se abram, por isso que muitas vezes nós temos entrado por portas falsas que levam ao engano. E a consequência, muitas vezes tem levado à morte, à dor, à tristeza profunda. O homem que se achava inabalável, muitas vezes está jogado ao pó, inválido, impotente. Mas o Espírito Santo vem falar para você nessa noite, meu querido irmão: não temas. Não temas. Não tenha medo daquelas portas que se fecharam. De repente você está pensando aí que eram oportunidades, grandes oportunidades. Saiba que existem muitas outras portas que hão de se abrir na sua vida. O Espírito Santo aqui tratou no coração de algumas pessoas com algumas das portas. A grande porta do Senhor permanece aberta. O coração do Senhor na forma e na pessoa de Jesus Cristo
está aberto para você. Aberto para você. Esse momento não é somente um momento para encerrar esse culto, não, irmãos. É um momento da porta da comunhão. É um momento para que você venha falar com Ele, agradecer a Ele a esta salvação, pedir a Ele a instrução. Entender, pedir a Ele que venha mostrar para você e venha fazer em você aquilo que é da vontade dEle, para que você tenha poder, para que você tenha coragem, para que nesta porta de poder, com ela seja aberta oportunidades, a tempo e fora de tempo. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus está colocando agora no seu coração, na sua mente, algumas pessoas que já andaram ao seu lado, algumas pessoas que estão sofrendo. O Espírito Santo de Deus está lhe dando poder, irmão. Esta situação que você acha que não tem solução, você está enganado. O poder de Deus que está sobre a sua vida lhe dará o escape e trará a solução. Se você, irmão, entrou pela porta do aprisco, que é Jesus, saiba de uma coisa: você recebeu o escape e a salvação. E o Senhor hoje, através do Espírito Santo de Deus, quer ministrar no seu coração a libertação, porque as portas abertas são portas de libertação. Ser liberto, irmão, ser liberto, minha irmã, e que o Espírito Santo de Deus te leve pelo bom caminho, em nome de Jesus.